vingar. Se vingar. Para a pergunta que o homem não tinha resposta, o jovem mestre queria saber por que o pai dele havia sido eliminado. Falou claramente que o pai dele havia sido morto e que a família Cassala podia estar por trás de tudo. Porém, era fato que, se Grambini se tornasse Khan, o príncipe jamais poderia se vingar. Depois de exigir algumas respostas daquele homem, ele simplesmente se calou. Minutos depois, lançou um olhar meticuloso para Assa, questionando sua lealdade como cavaleiro. Era nítido que cada palavra soava como 1000 flechas em direção ao homem. Ele nada pôde fazer, a não ser cair de joelhos, apoiado em sua espada, e jurar lealdade. O jovem príncipe avisou a Assa que alguém como ele não precisava demonstrar lealdade. Porém, o homem olhou para ele com sinceridade e pediu que jamais esquecesse o que estava abandonando. Não era fácil deixar uma crença que manteve por mais de 60 anos, mas o jovem sabia que tinha aquele homem ao seu lado. Agora sim, ele colocaria as rédeas da vingança no pescoço do tigre que sempre seguiu seu próprio caminho. Pedindo que o homem se levantasse, disse que era uma honra receber a lealdade de um espadachim. O príncipe ficou assustado quando o homem, com o olhar agitado, disse que o faria forte. Começou a temer que ele quisesse treiná-lo depois. Eles falaram sobre a condessa ser traiçoeira. Agora que ela deixara provas e testemunhas, eles poderiam acabar com a facção dela e isso seria o início da vingança. Hassan, atraído para outra conversa, quis saber o que poderia fazer para ajudar o príncipe. Com um sorriso de lado, o protagonista pensaria no primeiro passo, e juntos revelaram o plano. Passou o tempo e agora estamos em um grande salão. Uma reunião dirigida pela condessa estava começando. Ela queria saber se todos já estavam reunidos. Muitos queriam saber por que a condessa estava sentada no trono do Khan e ela, sorrindo com seu leque vermelho, disse que muitos já deveriam saber que, na noite anterior, o jovem mestre Calix havia atentado contra a própria vida novamente. Desta vez, ele bebera um veneno mortal. Um dos convidados perguntou se era o veneno lento, que era muito famoso. Era melhor nem esperar que ele tivesse sobrevivido. Outro convidado afirmou que, agora que o primeiro filho estava fora, as facções perdiam o sentido. Pensou como foi bom tirar aquela pedra do caminho dela. Para muitos, ficou claro que Grambini seria o próximo Khan. Mesmo assim, o protagonista, já instalado ali em algum lugar, achava que a pergunta era óbvia. Claramente, a condessa iria agir como regente, mas a história estava ficando interessante. Ele estava assim quando a voz avisou que tudo estava pronto. Com o olhar, notou que era Assa, que avisou que, mesmo que levasse ele para o inferno, o seguiria já trajado com armadura de cavaleiro. Ele se posicionava como fiel escudeiro. Enquanto isso, na reunião, a condessa, com seu leque extravagante, olhava com orgulho para seu filho. Ela sonhava que ele seria o próximo Khan. A porta foi aberta aos pontapés e entrou quem menos esperavam. O príncipe estava vivo e entrou na reunião sem ser convidado, deixando a condessa furiosa gaguejando. Mal conseguia pronunciar o nome Calix, enquanto ele andava calmamente com seu fiel escudeiro. A capa vermelha que ele vestia fazia contraste com o leque extravagante da condessa. Em um acesso de fúria, perguntou o que estava acontecendo. Outras pessoas perguntaram como o mestre ainda estava vivo. Também queriam saber por que o administrador interino estava do lado dele. A condessa tinha várias perguntas para responder. Porém, o jovem gritava que aquele lugar onde ela estava sentada não era apropriado para uma mulher comum. A condessa tentou manter a calma, pensando que poderia sair daquela situação. Mas o sorriso nos lábios do jovem mostrava que ela não conseguiria se safar desta vez. Ele deixou claro que, por causa dela, ele tomou o veneno, mas por sorte sobreviveu, vomitando logo depois. Avisou que parecia que ela fora apressada demais. Ela se defendeu, dizendo que ele deveria parar de falar assim. Quem ouvisse, pensaria que foi ela quem tentou envenenar o Lou. Mesmo que ele jamais a reconhecesse como mãe, ela não cometeria algo tão feio, e a acusação não poderia ser ignorada. Ela gritava que estavam no grande salão sagrado, um espaço público onde ele precisava assumir a responsabilidade. Caindo em gargalhadas, o jovem avisava que ela ainda estaria confiante quando a verdade viesse à tona. A mulher
já fora de si. Não sabia como ele mantinha uma atitude tão firme. O jovem tirava onda com ela o tempo todo. Até que, no momento certo, resolveu bater palmas. Depois daquele barulho, uma mulher amarrada entrou no salão, com a cabeça baixa. O príncipe pediu para que todos parassem e ouvissem o que a testemunha tinha a dizer. Os convidados da condessa se perguntavam quem era aquela mulher que caminhava lentamente, com a cabeça abaixada. A condessa já sabia quem era e mal podia acreditar que aquela jovem tinha sido pega. Agora, a jovem se ajoelhou na frente de todos. O protagonista ordenou que ela dissesse o nome para que todos soubessem. A jovem, com um olhar triste, mal conseguia gaguejar o nome. Até que disse que seu nome era Leila. Ela olhou diretamente para um jovem de vestes azuis e corpo grande. Aconteceu rápido. Ela regou os olhos, não acreditando que aquela maldita estava ali, deixando transparecer em seu rosto o ódio que sentiu ao ver a jovem. Com o olhar daquela mulher observando a jovem ajoelhada, ela dizia que era um agente da primeira classe. Quando o protagonista ouviu que a garota fazia parte da organização Corpo das Sombras, ficou intrigado. A jovem explicou que era uma força especial que reunia órfãos com talento para o combate. Nesse lugar, somente as crianças excepcionais sobreviviam, eram selecionadas e enviadas para vários locais. Enquanto a duquesa tremia, o protagonista perguntou à jovem qual era sua identidade falsa no território do Khan. Aquela jovem contou que se passava pela empregada da condessa Estela. O jovem loiro, de olhos azuis, olhando para a madrasta, perguntou se a condessa sabia desses detalhes. Ela, ainda ajoelhada e cabisbaixa, confirmou que a condessa sabia de tudo. Ouvindo tais acusações, a condessa não conseguia se acalmar e afirmou que tudo não passava de uma conspiração. Muitos convidados ficaram transtornados, pois Leila havia trabalhado ali por mais de 5 anos. Agora, todos estavam apavorados, pois entre eles havia uma espiã enviada pela família Kassala por anos. Questionavam o problema de ter uma testemunha contra eles. As perguntas começaram a se voltar para o Visconde Wassa, que permanecia calado. Questionavam se ele seria confiável diante das palavras de uma empregada. Foi então que ele se pronunciou, olhando diretamente para os presentes, dizendo que ela não era uma simples empregada, mas uma criminosa. Kelex, ouvindo, mantinha um olhar audacioso misturado com alívio. Wassa continuou duro, afirmando que, fosse conspiração ou não, ninguém poderia julgar antes de ouvir o testemunho. Os demais pediram para que o tesoureiro-chefe calasse a boca e parasse de falar bobagens. Com isso, o homem ficou chateado, pois queria proteger a condessa a qualquer custo. Mas todos deveriam ficar calados e ouvir a criminosa, que estava confessando seus crimes. O tesoureiro olhava para a condessa, pensando que nada poderia fazer. Enquanto a garota continuava sendo interrogada, revelaram qual era sua missão. Com o olhar da condessa fixado na cena, a jovem disse que, uma vez por mês, relatava as informações reunidas. O jovem loiro perguntou que tipo de informações ela fornecia. Ela disse que, principalmente, eram os registros financeiros criados pelo tesoureiro-chefe sobre rendas e despesas do território, assim como a agenda e as rotas de viagem do falecido Khan Cole. Enquanto ela falava, o rosto de Wassa ficava cada vez mais sombrio. A garota continuava seu relato, nitidamente. Aquelas palavras incomodavam o grandalhão, mas ele tinha prometido lealdade e deveria ficar próximo ao príncipe. O jovem loiro continuava perguntando sobre a recente missão da garota. Ela contou que enganou o príncipe Kelex para que ele bebesse o veneno conhecido como morte lenta. Depois, entrou em seu quarto para plantar uma carta de despedida forjada. O jovem, com o olhar fixado nela, perguntou qual foi o resultado de tudo. A jovem disse, enquanto Estela se contorcia de ódio, que conseguiu envenenar, mas foi pega pelo regente Wassa quando entrou no quarto. Naquela altura, a condessa já não conseguia escutar mais nada. Curiosa, ela gritava que deveria haver uma prova, uma evidência, enquanto tentava pular para cima deles. No entanto, o jovem loiro de olhos azuis tinha as provas que ela queria, e pediu ao Khan regente Wassa que mostrasse. O homem mostrou a carta falsa forjada com a letra de Leila, fingindo uma despedida dramática do príncipe Kalex. Com a carta em mãos, disse que, na noite passada,
pegou Leila entrando furtivamente no quarto. Enquanto ela plantava a carta falsa, ele segurava o pergaminho da memória da Terra. Todos já conheciam o pergaminho. Ele estava encantado com a magia que revelava as intenções maliciosas. Ele explicou que o pergaminho mostraria quem dera as ordens a Leila e que a verdade seria exposta. O tesoureiro olhava para seu cúmplice, pensando que deveriam impedir que a evidência se espalhasse. Outros comparsas também pensavam em calar todos ali e Calyx, olhando para algumas pessoas, sabia que a podridão dominava o ambiente. Ele estava preparado para agir. Estendeu as mãos e pediu que entrassem. Quanto mais falava, mais o tesoureiro ficava preocupado. De repente, a reunião foi invadida por guardas reais. Cada um deles ficava atrás de uma pessoa da reunião, para que ninguém escapasse quando a verdade fosse revelada. Até a condessa tinha um guarda real atrás dela. O circo estava armado e os verdadeiros conspiradores não poderiam escapar. Muito apreensivo, o tesoureiro perguntou ao Visconde Wassar o que estava acontecendo. Wassar respondeu que já tinha revisado o conteúdo do pergaminho e que as informações eram chocantes. Os cavaleiros foram invocados para evitar tumulto e pediu a compreensão de todos. Mesmo naquela situação, a condessa acreditava que levar os dados ao sagrado salão só poderia ser prova de um golpe. O filho da condessa estava trêmulo, temendo o que poderia acontecer. Estela sabia que a ação dos cavaleiros neutros significava que havia provas inegáveis. Ela não podia permitir que os cavaleiros apoiassem oficialmente Calyx. Se ele ganhasse esse apoio, não haveria mais nada que pudessem fazer. Sorrindo, o ardiloso jogador perguntou ao Khan regente qual era a punição para o nobre que tentasse contra seu próprio sangue. Foi respondido que o infrator ganharia um colar de cordas para colocar no pescoço. A mulher enlouquecida abraçava o filho, dizendo que Grambini não sabia de nada. Dizia a Calyx que, mesmo não tendo vínculos sanguíneos com ele, ainda assim se julgava a mãe. O jovem apenas olhou para ela com seus olhos azuis, sem dizer nada, enquanto ela implorava para que acreditasse em suas palavras. Ouvindo aquilo com certa alegria, o jovem perguntou a Leila se o que a condessa dizia era verdade. A garota, com pouca expressão, contou que, quando recebeu a ordem da condessa, na ocasião, o príncipe Grambini também estava presente. Ao ouvir aquilo, o sorriso se formou no rosto do Khan. Parecia exatamente o que ele queria ouvir. Depois dessas palavras, a mulher surtou e gritou que era mentira. Abraçava o filho como se quisesse escondê-lo do mundo. Para Calyx, que viu o guarda conter a condessa, sabia que ela tinha feito toda uma trajetória para chegar a esse momento. Agora, ela colhia o que plantou, como uma raposa ardilosa. Assim como o filho, que mostrava um ar de arrependimento naquele momento, o protagonista parecia estar se adaptando bem ao jogo. A situação tinha mudado, e agora a condessa estava sendo detida na frente de todos. Não conseguindo se controlar, Grambini bateu as mãos com força sobre a mesa e gritou o nome do protagonista. Montando a barulheira, olhou na direção do jovem barulhento. Agora, tendo a atenção de Calyx, podia encará-lo de forma ousada. A condessa, temerosa pelo que o filho pudesse fazer, gritava o nome dele. Essa condição também chamou a atenção do protagonista, que olhou em sua direção. Depois, se virou para trás e olhou novamente para Grambini que, em gesto inesperado, se ajoelhou na frente do irmão, assustando a todos, e ele tinha um ar diferente, como se precisasse agir rápido. Porém, vários se levantaram, achando errado que ele se ajoelhasse diante de Calyx. O jovem implorava, dizendo que não importava o que fizessem com ele, mas que poupassem a vida da mãe. A condessa ergueu um pouco a cabeça para tentar ver o que o filho fazia. Desesperada, começou a gritar para que ele voltasse imediatamente para o lugar dele. As pessoas na reunião comentavam entre si que tudo estava indo longe demais. Diziam que, mesmo que o segundo príncipe se ajoelhasse diante de Calyx, não deveriam o ouvir. Aquela jogada inesperada do segundo príncipe, o protagonista percebeu que agora ele era visto como vilão. Ao olhar para o jovem gordo à sua frente, achava que ele poderia ter planejado tudo. Por isso, cerrou os dentes de raiva, sem saber direito o que fazer. Preferiu confiar nos longos anos de experiência naquele jogo. Abaixou-se até o irmão e disse que estava tudo bem.
que não poderia ignorar Grambini, que encheu o rosto de esperança. Então, o protagonista falou que quem admitisse os erros merecia redução da pena. Com essa jogada, pretendia fazer com que ele confessasse participação. Antes que o irmão pudesse falar, advertiu que as palavras não poderiam ser retiradas. Deixando o jovem nobre em situação complicada, gaguejando disse que não podia aceitar aquilo. Assim que falou, a mãe perguntou o que ele estava fazendo e para que parasse com as bobagens. Ela afirmou que Felix não era ninguém para dar ordens ao filho mais velho. As pessoas ali ficaram bravas, achando que ela nem deveria continuar considerando os dois irmãos. O velho tesoureiro não entendia por que ela agia assim, pois a maré finalmente havia virado para o lado deles. E a condessa continuava a amaldiçoar o jovem nobre diante deles. O rapaz não precisou dizer muito, apenas olhou para o visconde e apontou. Com isso, Oassel ordenou que 2 soldados prendessem os culpados imediatamente. A mulher, cada vez mais descontrolada, gritava que ninguém poderia tocá-la nem no filho. Enquanto o jovem nada podia fazer, pensava que deveria ter salvo a mãe. Para conter a língua afiada dela, foi preciso amordaçá-la. Agora, o filho fechava os olhos, escutando os murmúrios da mãe. Ainda de joelhos diante do irmão, o protagonista avisou que perguntaria novamente se ele admitia tentar envenená-lo. Grambini estava irritado, com os dentes à mostra, mas precisava dizer algo. Sem outra saída, admitiu, e o protagonista notou que foi por falta de escolha. Pois, se insistisse, até a simpatia conquistada desapareceria. Então, perguntou se Grambini havia calculado tudo. Enquanto o jovem falava, Oassel observava as expressões do garoto diante deles. O protagonista avisou que deixaria o pergaminho da memória da terra em segredo, pois poderia manchar a honra da família. Também disse que, por ter confessado, reduziria a pena. Completou dizendo que, para provar que não contestaria a decisão, pediu que ele fechasse o núcleo de mana por conta própria. Grambini não esperava que as coisas fossem tão longe, pois estava no reino de Roque, terra dos cavaleiros. Ali, a sociedade era rigidamente dividida entre nobres, cavaleiros, plebeus e até escravos. A única forma de se tornar parte da classe dominante, cavaleiros ou armanas, era fortalecendo o corpo. Por isso, fechar o núcleo de mana era considerado uma morte social. Recebeu a notícia com aspereza, mas ao olhar para a mãe, percebeu que não tinha outra saída. Queria que ela encontrasse uma forma de evitar tudo, mas ela nada podia dizer. Sabia que, se não fechasse o núcleo, o crime da mãe seria exposto e ela castigada. Por isso, teria que tentar impedir a todo custo. A condessa se debatia, dificultando para os soldados mantê-la calma, que pediam que ficasse parada. Nos pensamentos, ela implorava para que o filho não fechasse o núcleo de mana, pois isso equivalia à condenação social. Contudo, o jovem respirou fundo e, olhando para o irmão, disse que cumpriria a promessa. Glaser garantiu que a promessa seria cumprida. O garoto colocou o pergaminho na boca e a mão no fluxo de energia de mana. Começou o procedimento, enquanto a mãe enlouquecia, implorando para que não o fizesse. Ela sabia que, com o núcleo fechado, nem mesmo um grande mestre poderia reabri-lo. Era o futuro dele que estava em jogo. Mesmo assim, ele prosseguia com a ação, enquanto o jovem observava tudo o que acontecia.